Anamnese para aromaterapeutas. Ana quer dizer trazer de novo, mineses, memória. A anamnese, então, ela serve para investigar ou procurar detalhes que possam auxiliar na escolha dos óleos essenciais recomendados para o tratamento da queixa. Ela pode ser feita, essa anamnese, de várias formas. Você pode enviar por e-mail, ela pode ser oferecida enquanto ele aguarda na sala de espera, né, para ser atendido, e eu prefiro fazer presencialmente, quer dizer, no momento que ele chega para o atendimento, conversar com ele e fazer essa entrevista frente a frente para poder também ter essa escuta ativa das contradições do discurso, da alteração do tom de voz, né, ao responder uma pergunta, da postura, da expressão facial. Quer dizer, eu acho que é um momento muito rico esse da anamnese, então eu prefiro que seja um momento presencial. Mas existem várias formas de você poder estar fazendo essa avaliação. No primeiro atendimento é importante você pegar os dados básicos, né? Fazer um atendimento um pouco não tão profundo com relação a essa pesquisa de anamnese, porque você não sabe ainda se o cliente vai seguir com você, né? Porque para você, vamos dizer assim, primeiro você tem um primeiro contato e se acontecer uma transferência, né? O cliente então se transferir, entender que você pode sim ajudá-lo, confiar em você, que você tem a capacidade de ajudar ele a resolver a queixa dele. Então, se aconteceu essa transferência, aí ele vai retornar e depois que está estabelecida a transferência, então você consegue, né, você prossegue nessa pesquisa um pouco mais detalhada da anamnese. Agora, no início, o primeiro contato muitas vezes nem é cobrado, você vai fazer apenas se apresentar para o seu cliente, vai saber por que ele lhe procurou, se alguém indicou, qual é a expectativa também que ele tem com o atendimento de aromaterapia, e vai explicar como é o seu trabalho. Então ali você vai fazer todo um enquadre com relação a informar sobre valores, duração da sessão do atendimento, formas de pagamento, faltas, né, se você vai cobrar faltas, se não vai cobrar. Olha, se você avisar com 6 horas de antecedência, ou de 24 horas de antecedência, eu não cobro. Agora, se você não avisar, vai ser entendido, então vai ser cobrado o valor, porque eu não tive, né, a possibilidade de transferir esse horário ou de oferecer para um outro cliente. Então, este primeiro momento é o momento de você informar qual é o seu trabalho, a sua forma de trabalhar e fazer todo esse enquadre, né, com o cliente. É claro que também você vai, nesse primeiro momento, já saber qual foi a queixa principal, né? Pode acontecer também de não ter apenas uma queixa, de ter várias queixas. A pessoa pode chegar lá com enxaqueca, com insônia, prisão de ventre, azia, né? Então você vai perguntar qual é a queixa que mais incomoda, qual é aquela que deve ser tratada primeiro, quando se deu início a essa queixa e o que o cliente já fez para tentar resolver essa queixa. Com relação específica da aromaterapia, então perguntar se a pessoa costuma usar perfume, qual se já utilizou óleos essenciais. Quando você fizer o teste olfativo também, você vai poder ver quais são as preferências ou as afinidades da pessoa, se é com óleos cítricos, florais, os fortes, os de ervas, de raízes, né? Se tem algum que ele não gosta, detesta, não tem afinidade, se a pessoa já utilizou óleos essenciais, se ela sentiu alguma reação adversa, né? Se ela não utilizou, então você vai, quando ela retornar, você vai perguntar o que a pessoa observou quando utilizou óleos essenciais, o que apareceu com relação à emoção, a sentimento, a lembranças, ou no físico, né, se teve alguma modificação, alguma percepção. Vai também conversar sobre as formas de uso preferidas, que pode ser inalação, pode ser creme, pode ser massagem no local, pode ser uma massagem corporal, e vai também conversar sobre como é essa rotina desse cliente, para que você possa
fazer uma recomendação que seja adequada para a rotina dele. Não adianta você orientar, passar 3, 4 vezes ao dia se a pessoa não tem condições de fazer isso. Então vale mais a pena que faça uma vez ao dia ou 2, mas que a pessoa consiga fazer, realmente seguir a sua recomendação. Além disso, é bastante importante você conversar, isso desde o início, do primeiro contato que você tiver com seu cliente, que o que se passa nesse momento do atendimento é sigiloso, que você não vai falar sobre isso com ninguém, isso é entre você e seu cliente, que as perguntas que estão nessa anamnese, elas não são para deixar o cliente constrangido, ou assim incomodado, nem que ele se sinta invadido, mas que são informações importantes para lhe ajudar a escolher quais são os óleos essenciais mais indicados para tratar a queixa que o cliente trouxe, e que ele também fique bem à vontade se ele não quiser responder alguma coisa. Quer dizer, se ele não quer responder, ele não responde. Se ele não sabe, então ele também pode pesquisar, prestar atenção, observar e trazer a resposta no próximo atendimento, mas que ele tem toda a liberdade de fazer, de responder só aquilo que realmente ele se sinta confortável para fazer. Além disso, tem que deixar bem claro que nós não somos médicos, o aromaterapeuta não faz diagnóstico, não prescreve medicamento, não recomenda também que o cliente pare de utilizar o medicamento prescrito por médico. É importante também falar de automedicação, que suplementos de vitaminas, aminoácidos, fitoterápicos, chás, assim como óleos essenciais, eles podem ter efeitos colaterais, podem ser tóxicos, podem interagir com o medicamento. Então é importantíssimo falar com o seu médico sobre o que está fazendo, sobre não se automedicar, e quando for uma consulta médica falar realmente tudo o que faz, tudo que utiliza, principalmente quando é ingestão, E importantíssimo também fazer o registro desses atendimentos todos, Então você ter uma ficha onde você vai fazer sempre lá registrar que óleos essenciais se utilizou, quantas gotas, quanto por cento, qual foi o carreador, a quantidade de carreador, por que você escolheu, o tipo de pele, qual foi a queixa que você vai tratar também, a forma de uso que você recomendou, o data do início do tratamento e quando é que você vai reavaliar. E eu diria sempre que o cliente retornar, então você retoma, olha, quando você veio aqui, você levou lá a Sinergia, o inalador para enxaqueca, e como é que você se sentiu, o que você percebeu de diferente, então você ter essa conversa até para o cliente poder ver também os resultados já de tudo que ele anda fazendo e dos óleos essenciais que você recomendou. Muito importante também é a pessoa assinar que ela aceita, receber o atendimento em aromaterapia. Se for uma criança menor de idade, quem tem que assinar é o pai, a mãe ou o responsável. E se for um adulto, um idoso que tenha Alzheimer.